Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa videoaula, vamos falar de um universo mágico. É isso mesmo, de um universo cercado por jagunços, cercado por vaqueiros, do interior de Minas Gerais. Mais precisamente, do norte mineiro, ok? Na aula de hoje, vamos falar de ninguém mais, ninguém menos do que João Guimarães Rosa, considerado pela crítica o maior contista da literatura brasileira. Galera, vamos aprender por que João Guimarães Rosa é considerado um dos maiores contistas da literatura brasileira e é considerado o mago das palavras. Meu nome é Célia, eu sou professora de língua portuguesa. Hoje vamos desvendar o universo roseano, ok? Então, para desvendarmos o universo roseano, vamos aprender o que ele trouxe para a literatura brasileira de tão especial que coloca ele como o primeiro, o autor mais célebre em escrever contos, né? Olha, o Guimarães Rosa, ele trouxe várias mudanças para o texto em prosa. Por exemplo, ele explorou os recursos fonéticos. O que é isso? Os sons das palavras. Ele brincou com isso, com os sons que as palavras, que as letras têm. Então, a gente vai achar nos contos, né, nas histórias desse autor, muito uso de onomatopeias, que são as palavras que representam barulho. Nós vamos encontrar também aliteração, que é quando eu repito demais o som de uma mesma consoante. Vamos encontrar também a assonância. A assonância é quando a gente repete o som da mesma vogal. Também nós vamos encontrar umas histórias, né, os contos, escritos com outros recursos da poesia, dos poemas, que além dos recursos fonéticos, chamados também de recursos sonoros, eu vou encontrar também rimas internas. Olha que bacana, né? Às vezes a pessoa pensa que tem rima, é só o poema. Não, o Guimarães Rosa, ele inovou também, ele trouxe rimas para dentro de suas histórias. Nós vamos encontrar muito uso de inversão frasal, que eu chamo de hipérbato. Inverter a posição de substantivos, adjetivos e verbos na frase. Nós vamos encontrar em suas histórias um vocabulário bastante diferenciado, porque ele vai misturar palavras da variedade padrão, ele vai misturar palavras eruditas, que é aquelas palavras mais antigas, assim como ele vai usar e abusar de neologismo, que é a criação de palavras novas. Então isso aí é o vocabulário diferenciado que só o Guimarães Rosa fez na literatura brasileira. Além disso, uso de figuras de linguagem como as metáforas, metonímias, anáforas e o discurso indireto livre. O que é isso? Eu tenho um narrador, nas histórias do Guimarães é assim, tem sempre um narrador que é um observador, mas ele conhece pensamentos e sentimentos das suas personagens. Então o narrador vai contar a história e ao mesmo tempo que ele está contando a história do personagem, ele já traduz o pensamento ou o sentimento dessa mesma personagem. Por que o Guimarães Rosa resolveu escolher o discurso indireto livre para suas histórias? Porque esse tipo de discurso, galera, ele faz o leitor mergulhar no universo mágico, mergulhar na cultura do outro, e que é uma cultura diferente da minha, da sua, dos seus amigos, caso vocês não sejam da região do norte de Minas, ok?
Bom, como eu já disse, né, ele vai usar neologismo, que é invenção de palavras, palavras que não se encontram ainda no dicionário. Ele vai usar como ninguém o regionalismo, né? Variedades da língua portuguesa que se usa somente no norte de Minas Gerais. E para quê? Para que ele vai usar o regionalismo? Para que ele vai usar o neologismo? Porque ele quis mostrar em suas histórias a fala desses vaqueiros, desses jagunços, desse povo, né? Tão sofrido, tão humilde, que moradores do sertão mineiro. Então, por isso que ele vai usar regionalismo, neologismo. Ele vai usar também arcaísmo, que são palavras bem antigas, que nos grandes centros urbanos não se usam mais, né? Os termos eruditos, que são palavras bem consideradas assim mais difíceis, de um padrão do português muito culto. Ele vai abusar dos ditos populares, é claro, ele quis representar a fala do sertanejo. Então, o sertanejo, ele gosta muito de utilizar os ditos populares, os famosos provérbios. Ou seja, o Guimarães Rosa vai trazer para dentro da língua portuguesa, né, para dentro de seus contos, não a variedade padrão da língua portuguesa, ele vai trazer a variedade não padrão. Quando você lê um texto de Guimarães Rosa, você imagina o personagem falando. Os textos do Guimarães Rosa, eles respeitam a fala desses personagens, a fala dos moradores do norte de Minas. Ele não quis usar somente a variedade padrão. E utilizar isso faz a gente pensar lá na semana de 22, na primeira fase do modernismo, uma das propostas dos escritores de 1922, escritores brasileiros, era trazer para dentro dos livros, para dentro da literatura, a fala, a linguagem do brasileiro, a linguagem que a gente chama de povão. Pois é, o Guimarães Rosa, precursor desses escritores da primeira fase, fez como ninguém trazer a linguagem do sertão mineiro para dentro de suas obras. E isso, galera, fez uma grande diferença, ok? Olha, o Guimarães Rosa, uma curiosidade, ele quis conhecer o norte de Minas, seu povo, sua gente, sua cultura, seus problemas, né? Aí o que ele fez? Durante 10 dias ele acompanhou, né, um grupo de tropeiros, levando gado de Três Marias, né, que está no noroeste de Minas, até Araçuaí, que está mais para o centro, né, mais para o norte. Então, do noroeste ele veio para o norte. E através disso, enquanto ele viajava com esses tropeiros, com esses vaqueiros, ele levou uma cadernetinha e ele ficava anotando a cultura do povo, os nomes usados, a linguagem, os causos, né, aqueles casos, né, de quem mora no interior. Então, ele tinha uma filosofia muito baseada no conhecimento popular. Tem várias frases famosas, né, e que, se a gente analisar bem, diz muito sobre a nossa vida. Então, esse próximo slide tem uma fala dele que ele colocou assim: o homem nasceu para aprender, aprender tanto quanto a vida lhe permita, né? Isso aí foi retirado de um dos seus contos, ok? Então agora, além dessa linguagem tão especial, né, que é a mistura do arcaísmo com o erudito, com o neologismo e com o regionalismo, o Guimarães Rosa, ele traz para dentro de seus textos questões universais. Ele vai usar o sertão mineiro para falar de problemas universais, né? O sertão mineiro pode ser na região que você mora,
pode ser na Europa, pode ser na África, pode ser aqui na América mesmo. Então, a obra dele a gente chama de uma obra universal. É usar um problema local para falar do problema do homem como um todo, um homem universal. Então, dentre os seus temas, vai ter o amor, ele vai falar da morte, ele vai falar da sutileza das relações humanas, vai falar de traição, do medo, vai falar do mundo visto pela ótica de uma criança que tem problema de visão e até então ninguém sabia disso, né? A obra dele é dividida, por exemplo, entre campo social. No campo social, a obra vai tratar das injustiças, né, que os seres humanos sempre sofrem, principalmente os seres humanos desfavorecidos, que não são favorecidos nos grandes centros urbanos. No campo psicológico existencial, quer dizer, no campo da existência, ele vai falar dos sentimentos de vingança, de amor e das relações entre o bem e o mal. Uma coisa que o Guimarães Rosa sempre trabalha em seus contos e também no romance é a relação entre o bem e o mal. O que é mal? O que é bem? Ele vai questionar isso através das suas personagens. O cenário eu já disse, todos os cenários de Guimarães Rosa é o sertão mineiro, só que o sertão mineiro é um espaço simbólico. Esse sertão mineiro representa qualquer lugar do mundo, qualquer espaço mundial onde tem o ser humano se debatendo com suas dúvidas, né? Para ele o ser humano vivia se debatendo com as suas dúvidas, ok? Bom, neste próximo slide que vocês vão ver, o pensamento é retirado do seu romance mais famoso, que é o Grande Sertão Veredas. Esse romance, ele virou minissérie, né? E ele virou filme. Aí, nesse romance, entre os vários pensamentos, né, dos personagens que compõem ele coloca assim: o sertão é onde manda quem é forte, com suas astúcias. Astúcias é esperteza. Deus, mesmo se vier, que vem armado. Então, o que ele quis dizer? Que o sertão, né, não é Deus que manda no sertão. Na visão dele, manda quem é mais forte. E até Deus, se quiser ir ao sertão, para sobreviver, ele tem que ir armado. É porque as histórias dele, ele conta muito sobre os jagunços, né? Eu imagino que estejam presentes até hoje, né? Aquelas pessoas que são pagas, né, para matar, são pagas para defender os grandes latifundiários. Então, um dos personagens do Guimarães Rosa são os jagunços, ok? Bom, vou encontrar também nas obras do Guimarães a religiosidade, mas é diferente. A religiosidade é antirreligiosa, ou seja, o Guimarães Rosa, ele recorre a elementos da religião, mas ele não defende nenhuma. Os seus personagens têm religião, mas ao ler o texto dele, você observa, ele não está defendendo nenhuma religião. Ele está ali porque normalmente os moradores da região que ele retrata, que é o norte de Minas, têm essa religiosidade. Outra curiosidade da obra do Guimarães, ele dava o nome aos seus textos de histórias. Ele nunca quis usar a palavra história. Todos os seus contos são histórias. Por que disso? Porque para o Guimarães, a palavra histórias é que aproxima dos casos populares, ou famosos causos populares. E através desses causos populares, através de suas histórias, Guimarães Rosa, ele vai dar visibilidade a grupo de pessoas que às vezes em outras literaturas não tinha essa visibilidade. Então ele vai dar visibilidade a homens como vaqueiros, jagunços, mulheres,
né, que são as donas de casa, responsáveis por manter a casa, idosos, ele vai falar dos idosos, crianças, todas as pessoas que vivem no espaço marginal em relação a comunidades urbanas, né? As histórias dele, então, elas vão focalizar personagens que vivem as mais diferentes carências que você consegue imaginar, galera, de saúde, de bens materiais, carência de afeto, carência de posição social, carência até do pleno uso da razão, que são os loucos. Ele vai falar de todas essas carências que seres humanos têm, ok? No próximo slide, vocês vão observar a foto de um ex-vaqueiro chamado Manuel Bernardes, conhecido como Manuelzão. Ele era conhecido como Manuelzão. Ele morreu depois do Guimarães Rosa. O Manuelzão ficou famoso porque o Guimarães Rosa, ele escreveu uma história sobre esse personagem. Então, uma história que mistura ficção com realidade. Esse conto, Manuelzão, aparece no livro Sagarana, ok? Olha, o Guimarães Rosa, como nenhum outro autor fez, ele aprofundou, né, até a época dele, ele aprofundou na sondagem dos problemas que inquietam nós seres humanos, de qualquer lugar do mundo e de qualquer tempo. Para o Guimarães Rosa, para ele, desde que o mundo é mundo, a gente sofre os mesmos problemas. Você sofre dos mesmos problemas que seus avós, seus bisavós, seus pais, seus tataravós. Para ele, o mundo era uma repetição. Então, por exemplo, questões, problemas que nos inquietam. Vai falar nos seus textos de sentido da vida, a ocorrência do bem e do mal. Ele vai falar dessa ideia que o ser humano tem entre quem é Deus e quem é o diabo. Também todas as histórias, lembrando, todas as histórias de Guimarães Rosa circulam em torno de um conceito-chave, o sertão. O sertão pode ser região geográfica ou social. O sertão, ele tem a cultura, pode ser o folclore, o sertão pode ser os dramas existenciais do homem ou os problemas coletivos da humanidade. Ele vai falar das questões místicas, há muito misticismo em suas histórias. Ele vai falar da metafísica, tudo aquilo que você não enxerga, né? Mas você ou determinadas pessoas acreditam. O pessoal do sertão é muito metafísico. Eles trabalham muito com a questão mística, né? Então, o espaço das histórias rosianas pode estar no mundo ou pode caber dentro de um homem ou pode caber dentro de todos os homens. Para ele, o sertão não é simplesmente o espaço geográfico. O sertão pode estar dentro do seu coração ou da sua cabeça, ok? E aí no próximo slide eu trouxe para vocês, né, a ideia que ele tinha de sertão. Então, para o Guimarães Rosa, o sertão é igual à complexidade da existência humana. Sertão para ele é muito mais do que aquele espaço geográfico presente no norte de Minas Gerais. O sertão é uma complexidade da nossa própria existência. Portanto, ele vai ser diferente do pessoal da segunda fase, né? O Graciliano Ramos, para falar do sertão, ele utilizou o sertão nordestino. Ele falava dos problemas que existiam e existem naquela região. O Guimarães Rosa não, ele vai utilizar o sertão mineiro para falar dos problemas do ser humano, para falar da complexidade que é viver, ok?
Bom, entre várias obras que ele escreveu, né, tem a obra Campo Geral, que são alguns contos. Eu vou ter o conto Miguelim e eu vou ter o conto do Manuelzão, por exemplo. Então, assim como em Campo Geral, todas as outras obras eu vou achar isso aqui, ó. A narrativa é extremamente lírica. Por quê? Porque o autor, o Guimarães Rosa, ele recria o mundo segundo a perspectiva de uma criança e, no caso de Miguelim, e no conto Manuelzão, ele recria o mundo na perspectiva do vaqueiro. Como eu já disse, temas da sua obra, eu vou encontrar amor, a violência e eu vou encontrar sobre o misticismo. Em Campo Geral, a história acontece no Mutum. Mutum quer dizer mudo. Mutum também é uma ave negra que só canta à noite e é também o nome de um lugar isolado no sertão de Minas Gerais. Esse é o espaço que Guimarães Rosa vai utilizar para falar do mundo visto pela ótica de uma criança que tem problema de visão. Então, quando a gente lê lá o livro Campo Geral, você, através do olhar do Miguelim, que é o personagem principal, a gente enxerga o mundo nebuloso e problemático dos adultos. O Miguelim, por exemplo, ele vai assistir a traição da sua mãe, ele vai ver a violência cometida pelo pai e ele vai ver muitos silêncios, a omissão, por exemplo, da avó, que não entra, né, nas questões, nas brigas do pai e da mãe, ok? Então, a obra Campo Geral é uma novela, o narrador é uma criança, né? Ele tinha essa visão embaçada e, na verdade, ele tinha um problema de visão. Então, também, a criança ela tem uma visão meio embaçada por causa da sua inocência. Ela está aprendendo, ela está descobrindo o mundo. E isso Guimarães Rosa fez nessa novela. Ele colocou o mundo visto pela ótica de uma criança. Como todas as suas obras são empregadas de causa, né? E há o tema banal. Qual que é o tema banal do Miguelim, por exemplo? É a correção do problema de visão, né? Então, há temas muito mais sérios, como a complexidade da vida humana, e o tema banal dessa novela Campo Geral é o problema de visão do Miguelim. As histórias do Guimarães Rosa também, ela tem uma espécie de apagamento de referência cronológica, né? Por isso que o sertão do autor é um cenário místico, atemporal. O Guimarães Rosa, ele não vai indicar para a gente, para nós leitores, quando aconteceu a história. Por quê? Porque ele apaga essa referência cronológica de seus textos para mostrar para a gente o quê? Aquele problema que está acontecendo lá, por exemplo, o Miguelim, os problemas vividos pelo Miguelim é os problemas de criança de qualquer lugar do mundo. Por isso, o tempo, né, cronológico não existe na obra roseana, ok? E no próximo slide, eu fiz questão, né, nessa aula, de trazer fragmentos que são pensamentos da sabedoria popular e que funcionam, né? Nesse próximo slide é uma foto do autor, nessa viagem que ele fez de 10 dias com os vaqueiros, né? E aí ele fala que o importante e bonito no mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Galera, dá para concordar com ele, né? Nós, seres humanos, nós não estamos iguais, nós não nascemos prontos e nós não vamos ficar prontos, nós vamos passar por essa vida sempre aprendendo, afinando e desafinando, ok? Então agora vamos, né, na biografia de João Guimarães Rosa. Olha, uma característica especial desse autor. Desde criança, Guimarães Rosa tinha verdadeira paixão por idiomas,
por línguas diferentes. Ele nasceu no dia 27 de junho de 1908 em Cordisburgo, Minas Gerais, né? Uma cidadezinha pequena, perto de Curvelo. E o Guimarães Rosa pertencia a uma família rica. Bom, em 1952, né, ele já na fase adulta, ele durante 10 dias, como eu já disse para vocês, ele acompanhou 8 vaqueiros levando gado de Três Marias até Araçuaí. Mas ele não tocava o gado não, enquanto os vaqueiros estavam trabalhando, ele estava ouvindo casos e anotando tudo na sua cadernetinha, ok? E em 1900, voltando um pouquinho na história, em 1918, o Guimarães Rosa, ele sai de Cordisburgo e vai para Belo Horizonte, né, para a casa dos avós, onde ele estudou no Colégio Arnaldo. Existe esse colégio em Belo Horizonte até hoje. Como ele era filho de rico, os pais puderam pagar essa escola particular. E aí ele cursou medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele formou em 1930. O Guimarães Rosa, ele se tornou médico e aí, como todos, a maioria dos recém-formados, vai trabalhar no interior. Quando ele chega no interior de Minas, ele se depara com vários problemas que ele, enquanto jovem médico recém-formado, ele não daria conta. E esses problemas não envolviam só doenças físicas, envolviam uma complexidade de problemas que nós temos na nossa existência. Então, por isso, ele não quis seguir a carreira de médico. Ele percebeu que ele não conseguia dar conta daquilo, chegar num lugar e às vezes achar que vai tratar só de problema físico, mas as pessoas estão cheias de carência de tudo. Então, por isso foi que ele desistiu da carreira de médico e se tornou diplomata e escritor, ok? Na próxima foto, né, no próximo slide, a gente consegue ver o autor, né, que é o de óculos, ele sentado em volta de uma fogueirinha, junto com os outros vaqueiros, né, com certeza seria a hora do almoço, né, a hora da boia, como eles dizem. E nesse momento aí ele aproveitava para ouvir os causos contados por esses vaqueiros, ok? Como eu já disse, o Guimarães Rosa, ele tinha verdadeira paixão por idiomas. Então, ao longo da vida dele, ele aprendeu 9 idiomas diferentes. Ele era muito culto. Entre 1938 e 1944, ele foi nomeado pelo governo brasileiro para ser o cônsul adjunto na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Nota-se, galera aí, ó, que é boa de história, ele foi nomeado cônsul adjunto na Alemanha em plena Segunda Guerra Mundial. Quando o Brasil rompeu a aliança com a Alemanha durante a Segunda Guerra, o coitado Guimarães Rosa foi preso em 1942, se eu não me engano, uns 3 anos antes da Segunda Guerra acabar. Infelizmente, ele morreu no Rio de Janeiro, no dia 19 de novembro de 1967. Ele morreu muito jovem, galera. Se tivesse vivido mais, a obra dele seria maior ainda. No próximo slide, a gente tem 2 fotos. A primeira, só da mulher, ela é Araci, a esposa dele. Ele conheceu ela no consulado brasileiro na Alemanha e aí ele se apaixonou por ela e eles foram, né, se casaram, viveram juntos, né, tiveram filhos. E do seu lado esquerdo é uma foto do Guimarães Rosa e Araci lá no início, né, na primeira metade do século XX, andando pelas ruas de Hamburgo, na Alemanha, ok?
Bom, no próximo slide tem muita coisa escrita, galera, mas é a história, uma história que poucas pessoas conhecem desse grande autor da literatura brasileira. Olha, em 1937, como eu já disse, ele conheceu a Aracy. Ela trabalhava, né, no consulado brasileiro em Hamburgo, na Alemanha, e ela era responsável por preparar os documentos para a emissão de visto de alemães para o Brasil. O Guimarães Rosa, ele assinava as permissões na ausência do cônsul. Então tinha o cônsul, era como se ele fosse o vice-cônsul, ele era o vice. Então quando o cônsul saía, ele que assinava essas permissões, ele que liberava o visto para a pessoa dar entrada ao Brasil. Olha, o que eles fizeram? O Guimarães Rosa, com a Aracy, sua esposa, eles salvaram centenas de judeus. Eles tiraram centenas de judeus da Alemanha em 1937. Todos os judeus que eles conseguiram salvar é os que estavam sendo perseguidos pelos nazistas. Então, só que em 1942 eles deixaram a Alemanha porque o Brasil rompeu o acordo com a Alemanha. Aí, o seu filho, Eduardo Tess, né, o filho dela, ele disse assim: além de dar visto para os judeus, a mãe dele emprestava o carro dela, que tinha chapa diplomática, então ele podia circular em qualquer lugar da Alemanha, e até distribuir alimento para esses judeus, que a comida era racionada para eles, né? O alemão poderia comprar comida o tanto que quisesse, mas o judeu, ele tinha esse racionamento de alimento, ele não podia comprar tudo que precisava, né? Então o filho dela conta essa história e ele ainda lembra que por causa desse ato heróico, né, do Guimarães e da Aracy, de salvar esses milhares de judeus, em 1985, o governo de Israel cria um bosque em homenagem a todas as pessoas que ajudaram os judeus. E, dentre esses homenageados, está lá uma plaquinha com o nome de Aracy e Guimarães Rosa, devido a esse ato heróico dos dois, ok? Correram o risco, né? Mas deu certo. Aí no próximo slide, né, vocês podem perceber esse bosque, né, aonde estão essas placas homenageando as pessoas, né, que ajudaram os judeus, e dentre eles está lá o nome da Aracy e do Guimarães Rosa, como, né, heróis brasileiros, por ter salvado centenas de judeus, ok? Bom, galera, então estamos chegando ao final dessa aula, né, sobre o universo mágico de João Guimarães Rosa. E só para recordar com vocês, né, vamos lembrar, o Guimarães Rosa é considerado um dos maiores contistas brasileiros porque ele trouxe para dentro de seus textos a complexidade que é a vida humana e para contar histórias de pessoas simples, para falar de problemas universais, ele utilizou uma linguagem muito peculiar, porque ele misturou, ele fez um verdadeiro caldeirão cultural. Ele misturou em seus textos arcaísmo, palavras eruditas, neologismo e regionalismo. Tudo para falar que os problemas do homem do sertão mineiro é o problema do homem universal, ok? Ninguém como ele colocou bem e mal lado a lado, amor e ódio lado a lado, fidelidade e infidelidade lado a lado. Então, sertão de Guimarães Rosa, enquanto espaço geográfico, é o sertão mineiro, do norte de Minas Gerais. Mas o sertão de Guimarães Rosa vai muito além do norte de Minas. O sertão dele é o ser humano de qualquer época, de qualquer lugar do mundo. E para terminar, galera, essa aula aqui, ficamos com o último pensamento de Guimarães Rosa, que ele diz que o sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o lugar, porque viver é muito perigoso.
Ok, galera? Espero que tenham gostado, né, desse universo mágico de João Guimarães Rosa, o maior contista da literatura brasileira até hoje, ok? Tchau e até a próxima!